Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos mergulhar num tema que é um verdadeiro paradoxo na vida de muitos brasileiros, né? O paradoxo da alta renda. E por que ganhar bem não garante a construção do seu patrimônio. Estamos falando daquele público que às vezes fatura 10, 15, 20, 30 mil ou mais no mês e são empresários, profissionais de sucesso, concursados, com estabilidade, mas no final do mês sentem que o dinheiro escorre pelos dedos. E para nos ajudar a desvendar esse mistério, temos aqui um convidado especial, prata da casa, Pedro Silvério, que é especialista em planejamento financeiro para alta renda, sócio da MW Family Office e diretor do GoWealth, Planejamento Financeiro. E aproveitando, o GoWealth é o nosso patrocinador, que é a nossa consultoria de planejamento financeiro por assinatura para o público de alta renda. Nesse modelo, né, nossos clientes, eles que ganham aí, como eu falei, acima de 15 mil, podem acessar um planejador financeiro dedicado a ajudar naquela fase mais essencial de construção de patrimônio. Então, se você quiser saber mais sobre o GoWealth, clique no link abaixo desse vídeo. Pedro, mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. João, obrigado pelo convite. É um prazer a gente estar junto aqui com você nesse episódio que é um piloto, para a gente poder falar de um tema muito importante, que é a educação financeira. Exatamente. Então, eu quero começar fazendo a pergunta principal aqui, tema, né, do podcast, que é por que você acha que as pessoas que ganham acima de 10 mil, às vezes não conseguem juntar dinheiro? Qual que você acha que é o maior inimigo delas aí, nesse processo? Bom, tem vários estudos, né, que apontam ali o que pode ser o causador, né, dessa falta de disciplina, desse descompromisso, né, com o próprio dinheiro. Eu gosto de falar muito que grande parte das pessoas tomam decisões infantilizadas com o próprio dinheiro, né? Então, isso acaba remontando ali memórias passadas que essa pessoa já teve. Então, Verdade. Às vezes dentro do próprio ambiente familiar, não era o costume, né, da família às vezes acumular ou, né, investir ali em ativos imobilizados, ali, imóveis, né? Sempre foi uma cultura do brasileiro investir em imóveis, mas não ter liquidez. Então, isso ao longo dos anos, alinhado ao consumo, arquitetura de escolhas, né, consumo excessivo, as pessoas elas foram ganhando renda, mas gastando aquilo num ritmo acelerado. Então, hoje, de fato, é uma dificuldade do brasileiro acumular recursos, se organizar financeiramente. Sim, meu irmão ele tem uma frase que eu aprendi com ele na adolescência, né, que é adulto é criança com dinheiro, né? E o que significa? Ela é um pouco autoexplicativa, né, mas é interessante a reflexão ali sobre isso, porque muitas vezes a gente continua ali com esses desejos, né, da criança, às vezes a criança interior, às vezes o ímpeto, né, a falta de domínio próprio ali, controle na hora de gastar. E isso é muito também explicado hoje pela psicologia comportamental, né? Então a gente está falando aí de às vezes a gente faz conta mentalmente de achando que a gente ganha mais do que realmente a gente ganha, e a gente também acha que gasta menos do que realmente a gente gasta, né? Então isso acaba sendo aí uma grande armadilha, né? Exatamente. E tem também aquele termo, né, do lifestyle creep. Queria saber, né, que você explicasse pra gente o que significa e como isso pode ser esse vilão também, né? Perfeito. O lifestyle creep, né, traduzido ali, tradução livre ao estilo de vida sujo. Então, geralmente são pessoas que ao longo da vida vão se educando, aí formam na faculdade, aí entram no mercado profissional, começam a ganhar um bom dinheiro e começam a ficar vislumbrados com aquele dinheiro, né? É muito comum em alguns perfis de profissionais ali, principalmente, que às vezes no momento ali estava numa faculdade, a renda era baixa, a gente sabe, né? O salário Sim. do estágio ali não nos ajuda em nada, serve só para subsidiar o básico. Então, no momento que você entra para o mercado profissional e começa a ganhar ali uma renda boa, né, algo que começa a brilhar demais os seus olhos, a gente volta lá atrás naquilo que a gente falou, as memórias passadas que a pessoa tinha. Então, para ela era um costume e era o máximo, assim, um amigo, um parente próximo ali, ter um carro do ano, às vezes fazer compras ali exageradamente, se alavancar, enfim. E aquilo
representa alguma coisa para ela. Então ela acha que o sucesso é aquilo, de fato é gastar dinheiro de forma excessiva, com viagens caras, com lazer ali, né, que pode prejudicá-la se feito de forma não planejada, carros caros, se endividando, idas frequentes ao restaurante. Então ela começa a parametrizar que o sucesso é aquilo. Sim. Então isso vai poluindo o estilo de vida dessa pessoa. Não que ela não possa fazer isso, mas ela não aprendeu sobre educação financeira, sobre o ato de se planejar para que ela faça aquilo com mais qualidade. Então, se a pessoa vai levando, né, sustentando um estilo de vida sujo por muitos anos, vai chegar no momento ali que, como que eu vou viver a vida boa? Né? Eu estou pensando no agora, e é comum, né, tanto do ser humano quanto do brasileiro, principalmente do brasileiro, né, imediatista, amanhã é carnaval, é festa, então vou viver tudo que eu tiver que viver agora, e não vou pensar no futuro, quando de fato eu precisar desse dinheiro. Então, lifestyle creep se resume, obviamente, é muito mais do que isso, mas trazendo aqui um contexto geral, é isso. Né? A pessoa que ela, de fato, toma ali decisões ruins com o dinheiro e vai poluindo ali o seu orçamento. Perfeito. Cara, muito boa a explicação. E a gente tem também um desafio adicional para quem é empresário, empreendedor, autônomos, profissionais liberais de forma geral, né, que eles acabam tendo o desafio de às vezes misturar o dinheiro, né, da pessoa física com a pessoa jurídica. Muito comum. Às vezes tem meses muito bom ali para o faturamento da empresa, quando a gente está falando de empresas que têm sazonalidade, né? E aí como é que você vê aí a forma ideal, né, de ajudar essas pessoas que têm, além do desafio normal, tem esse desafio adicional aí enquanto empresários, né? Massa, excelente pergunta. Nas aulas que eu dou, né, enquanto mentor ali de novos planejadores, a gente sempre fala que a gente tem que promover essa consciência para o profissional sobre a volatilidade do mercado dele. Então, primeiro passo, né, quando você entra no mercado de trabalho, começa a ter uma boa renda, principalmente sendo profissional liberal, autônomo, qual é a volatilidade do meu mercado? Quanto que ele oscila, né? O quanto eu sou necessário para que, se houver alguma coisa no meio desse caminho e minha renda interromper, como que eu vou ficar? Então, a gente traz essa reflexão junto com o cliente para que ele tenha, né, consciência de que o trabalho dele pode ser, ali, dependendo da situação, substituível e que ele pode ter uma queda de renda progressiva. É uma coisa que vai prejudicá-lo ali por um prazo ali que ele vai ficar comprometido. Né, a gente sabe que as contas chegam e elas têm que ser pagas para a gente, né, não ter problemas. Então, no momento que eu faço esse mapeamento junto com o cliente, entendo o perfil dele, né, onde ele trabalha, qual o ramo de atuação, e também junto a isso eu pego a volatilidade do mercado dele, eu falo, olha, você precisa constituir sua reserva de emergência. Sim. É a necessidade básica. Nesses casos, talvez é interessante que ela seja maior, correto? 100% maior. Por quê? Esse cara é um profissional liberal. Ele depende 100% da atividade produtiva dele. No momento que ele tiver que se afastar por um motivo de saúde, ou o mercado está fraco, ele tem que ter de onde tirar esse dinheiro. Então, um CLT que geralmente, né, é recomendado aí 3 meses, 6 meses de reserva de emergência, o empresário, autônomo, seria o dobro disso, né? Exato. 100%. No planejamento a gente dá 2 tratamentos ali, né? A gente tem o profissional renda fixa, que é aquele que tem recebíveis regulares, e a gente tem o profissional liberal, que é variável. É o corretor de imóveis, é o advogado, é o médico, principalmente, né? Esse que, quando entra no mercado, tem uma boa renda ali e tem até um período ali, até que, de fato, ele entra numa residência, que é onde ele vai ganhar menos, inclusive, né? Ele sai de uma realidade de que ele ganha 30, 40 mil para ganhar 4 mil reais. Então, você tem um decréscimo considerável aí, que se ele não tiver de onde tirar isso, cara, vai ser duras penas, porque o plantão para ele vai ser concorrido, né? Sim. Então, isso levanta ali pontos de preocupação. Então, eu tenho o profissional da renda fixa e o da renda variável, né? Então, principalmente da renda variável, ele tem que ter um ponto de atenção maior ali sobre o tamanho, a robustez dessa reserva. Legal. E assim, indo para a parte prática, né? Uma outra questão qual que seria o primeiro passo, né, no plano de ação de quem sente que tem uma renda legal, mas que está estagnado, assim, nunca consegue juntar, sempre tem um imprevisto. Qual que você acha que é o primeiro passo que essa pessoa tem que fazer, precisa fazer, né? Bom, é aquilo, né? Procure a ajuda de um profissional.
Legal. Então, acho que é o primeiro passo ali, a pessoa tomar consciência. Então, eu tenho vários casos de clientes que eu demorei muito tempo até que chegou um momento, cara, eu não aguento mais. Eu não sei para onde meu dinheiro está indo, eu vejo que eu só pago conta, minha vida funciona só no cheque especial, e aí eu preciso de alguém me ajudando aqui para eu conseguir ter um pouco mais de clareza. Então, o primeiro passo é tomar consciência de que você precisa de ajuda profissional. Legal. Se você acha que talvez não seja o melhor momento, faça pelo menos algum tipo de levantamento, algum registro você tem que ter para entender onde as torneirinhas estão abertas, né? O que eu preciso fazer? E aí vem o próximo passo, que é, se é um profissional que vai me ajudar a fazer isso, então vou em busca de um profissional. Assim como você, quando tem uma dor, você procura um médico. Ele faz um diagnóstico, vai fazer o levantamento ali dos exames que vão ser necessários, que você precisa fazer. No final, ele vai te dar ali o devido tratamento. Então, o profissional ali de planejamento financeiro, ele tem, ocupa ali quase que o mesmo papel ali, se a gente olhar pela ótica do médico. Legal. E vamos lá, eu procurei um profissional, um planejador para me ajudar. Qual que é a primeira ação mesmo que ele vai fazer comigo? Qual que é o ponto 1 ali, o start, né? O que eu faço? Primeira reunião, como é que funciona, né? Explica um pouco pra gente. Perfeito. Processo. A gente tem algumas etapas que são fundamentais. Primeiro, é uma entrevista que a gente faz com o cliente, então eu preciso entender quem ele é, né? O que ele faz da vida, com que ele trabalha. Uma anamnese, né? Uma anamnese completa ali, né? De informações que são relevantes, para que depois a gente entre numa próxima etapa, que é um diagnóstico. Então, hoje a gente tem tecnologia aqui no GoWealth, a gente tem método, né? Principalmente a parte da tecnologia. Então, abandonamos as planilhas, entramos com uma licença, né, que a gente contratou para poder consolidar todas essas informações. Explica um pouco, né? Essa parte de tecnologia é interessante, né? Porque acaba, em geral, né, facilitando a nossa vida, né? Explica um pouco como é que ela funciona na prática, né? Onde que isso vai me ajudar, né? Perfeito. Então, vamos voltar alguns anos atrás, quando se falava em planejamento financeiro. Era uma metodologia de planilhas, né? Então, você tinha lá as planilhas bonitinhas, os gráficos, tudo certinho. Aí tinha-se um trabalho manual de fazer esses lançamentos. Era um trabalho que limitava um pouco a atuação do profissional, porque ele teria que atender poucos clientes. E tem aquela questão de comunicação com o cliente, né? Sim. Tem que puxar os dados ali, extrato da fatura do cartão, extrato da conta corrente, né? E depois consolidar isso tudo. Então, o mercado ele foi evoluindo até o ponto onde a gente tem hoje o Open Finance. Então, para quem não conhece o Open Finance, é uma tecnologia que foi desenvolvida pelo Banco Central para comunicação entre os bancos, né? Então, o cliente A, às vezes, é interessante para o cliente B e o cliente, permitindo a comunicação ali entre as duas instituições, o banco B pode oferecer ali produtos e serviços que também façam sentido. Isso veio para o mercado financeiro. Então, hoje a gente usa a estrutura do Open Finance. Então, hoje eu consigo puxar de forma automatizada movimentações financeiras do cliente. Então, dados de recebimentos e transferências e fatura de cartão de crédito. Só aí eu consigo mapear o perfil de consumo desse cliente dos últimos 3 meses e eu já tenho ali uma parte do meu trabalho ali realizada, porque eu coloco na tela, João, para a pessoa ver, né, o cliente ver como que está a estrutura dele atual. Um raio-x, né? Um raio-x. Então, em resumo, basicamente a pessoa que estiver ali na frente do computador, né, o investidor ali, ele vai poder se organizar sem precisar mais de planilha. Você vai excluir as planilhas, caderninho, não vai precisar ficar olhando a fatura do cartão, às vezes. Vai facilitar muito a vida dele para isso, né? Vai facilitar. O problema é quando você tem 2, 3 faturas, 4, às vezes até mais, né? Sim. E soma com Pix, com um monte de movimentação que acontece ali dentro do mês. Tem coisa que você pagou no boleto, enfim, né? Qualquer transferência bancária, então o Open Finance pega, correto? Pega. Isso se você fosse rastrear sem integração ali, sem automatização, e tem até inteligência artificial na plataforma que a gente utiliza, que ela já vai fazendo esse mapeamento até automático, né? Então a gente consegue ter um pouco mais de previsibilidade para frente ali do que o cliente vai assumir de despesas. E, cara, facilita bastante assim, o nosso trabalho. Beleza, então assim, o próximo passo, né? Depois que a pessoa já organizou o fluxo de caixa ali, ou se a pessoa já é uma pessoa organizada, se ela tem na ponta do dedo ali tudo sobre o controle, né? De quanto entra, quanto sai e tal, na ponta do lápis. O próximo passo seria falar de investimentos, né? Perfeito. Então, quais são as soluções ali, né?
de investimentos para quem está no planejamento financeiro, mas às vezes, como eu disse antes, estagnou, né? Então, eu tenho como consultor aqui vários clientes que eu já lidei que, poxa, às vezes ficou anos com 100 mil na conta, anos com 300 mil na conta. Então, sempre tinha uma estratégia de investimentos fraca e também não conseguia, né, ao longo do tempo ir acumulando, por causa, às vezes, dos imprevistos, né, dessas coisas que não estavam muito bem na planilha. Então, para esse caso ali do investimento, qual que é a forma que a gente tem de melhorar, né, vamos dizer assim, ajudar ele, né, no planejamento financeiro? Perfeito. Então, o reflexo do nosso trabalho na organização financeira junto com o cliente é o que a gente chama de poder de poupança. Então, depois que está tudo organizado, a casa limpa, tudo organizadinho ali, bonitinho, vai começar a sobrar dinheiro. E aquilo tem que ter um direcionamento, né? Então, uma vez que sobra, a gente fala de reserva de emergência, que é o primeiro passo, é a primeira linha de defesa do cliente, caso aconteça qualquer coisa ali, né, na trajetória dele. Então, a gente toma partida nisso, a gente profissionaliza esses investimentos, a gente sabe que isso lá fora, instituições tradicionais, né, bancos tradicionais, não é bem administrado, não é bem gerido. Então, a gente traz isso para dentro da nossa estrutura, profissionalizamos isso para que o cliente consiga enxergar melhor esse crescimento ao longo prazo. Então, ele consegue enxergar não só na carteira, mas também na plataforma. Então, eu dou um pouco mais de clareza para ele até nesse ponto dos investimentos. Então, a gente já coloca ali metas que ele vai observando, ele vai se comprometendo com aquilo. No momento que ele se compromete, bate a reserva de emergência, ele já é o cliente que ele já está, né, bem tratado naquele sentido ali. Então, a gente já começa a tomar partida ali em coisas ali que, de repente, podem, né, óbvio, com segurança e fazendo a manutenção daqueles investimentos, trazer um pouco mais de performance, né, dentro do perfil do cliente. Então, o resultado do nosso trabalho, reserva de emergência, nosso intuito principal é profissionalizar isso. Show. E um outro assunto que é bem relevante também é a questão da proteção, né? Perfeito. Não adianta muitas vezes a gente ter, às vezes, 1 milhão na conta e tive uma doença grave, por exemplo, né? O que você diz, né, pra gente como principal ponto ali para quem tá nessa fase ali, né? Já, organizei minhas finanças, sei quanto eu ganho, quanto eu gasto, já tenho minha reserva, tô começando aqui uma carteira de investimentos estruturada. E aí, né? Tá na hora de proteger? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Cara, eu acho que assim, sempre, né, seguro de vida, principalmente, né, como um instrumento de proteção, é uma das melhores ferramentas que a gente tem hoje à disposição quando a gente fala de proteção da vida e proteção do patrimônio. Então, o planejador, ele passa por esse tópico também junto com o cliente, onde ele, né, uma vez que a inteligência artificial já mapeou, o planejador já fez todo o mapeamento também junto com o cliente, de como que é a estrutura dele de orçamento, né? O próximo passo é falar de cobertura. Então, é o cliente ter uma apólice de seguro, ter uma apólice ali do seu patrimônio. Geralmente, as pessoas têm seguros que são voltados para a proteção do patrimônio, mas da própria vida ainda não é muito comum. Então, o movimento que a gente quer levar adiante é esse, né? Contrate um seguro de vida. É indenização imediata, é liquidez na conta isento de imposto de renda. Então, além da reserva ser uma linha de defesa, o próprio seguro é uma linha de defesa a mais. Então, pensa lá no fronte de guerra, né? Você tem a infantaria que vai na frente, a cavalaria atrás. Então, a infantaria ali é o seu seguro de vida. A cavalaria é a reserva de emergência, né? E você lá no topo só observando. E a tendência ali é que a guerra ela seja vencida. Excelente analogia, cara, muito bom. Então o seguro de vida é a infantaria, né? Aquele Exatamente. Que vai na frente ali. Eu uma vez escutei de uma pessoa e eu achei relevante isso, né? Cara, o pai de família que às vezes, quando eu falo pai de família, né, é o arrimo de família, né? Às vezes a pessoa que é aquela que outras dependem do trabalho dela, né, financeiramente, que não tem seguro de vida é um responsável. E aí eu parei para pensar nisso, e aí casos, né, que eu já vi de fato acontecendo no dia a dia, né, de pessoas que às vezes ou, né, falecem, ou que têm doenças, ou que têm invalidez permanente ou temporária, que acabam desestruturando um lar, né, muitas vezes desestruturando a educação dos filhos, por não ter se programado, né, por não ter
previsto o pior, né? Obviamente, né, a nossa ideia aqui não é necessariamente prever, né? Ninguém tem bola de cristal, mas a gente espera o melhor das coisas, né? Mas se prepara para o pior, né? Então, na guerra também é assim, né? Óbvio que você entra na guerra querendo vencer, né? Sim. Com a questão dos investimentos, da formação de patrimônio, não é diferente. Então, se você vai para a guerra sem infantaria, você está desguarnecido, né? Você está sem seu escudo ali, né, na mão. Então, não é à toa que muitos símbolos, né, do seguro de vida, às vezes tem o escudo, né, como referência. Oh, muito boa análise ali. Cara, assim, para finalizar, eu quero assim, agradecer pela aula, pelo tempo que você teve aqui ensinando a gente, né, mas queria que você passasse uma mensagem geral ali do que você acha que é necessário, né, que o brasileiro acorde, né, para isso, e qual que é a filosofia que você acha que a gente pode melhorar, né, enquanto investidor, enquanto profissional, né, enquanto brasileiro de forma geral, né? Perfeito. Assim, a reflexão é difícil de fazer, mas eu gosto sempre de trazer algumas ali quando eu estou fazendo os atendimentos. Então, se planeje o quanto antes, né? O planejamento é a melhor coisa que a gente tem hoje quando a gente fala do agora. Então, é o curto prazo, daqui para frente, que é o médio prazo, e para o futuro, que é o longo prazo. Então, quem se planejar não está perdendo nada com isso. Então, a pessoa que ela se organiza melhor financeiramente, ela procura a ajuda de um profissional para ter as finanças em dia, cara, a vida boa dela lá na frente está minimamente garantida, né? Então, você vai vinculando isso com o seguro de vida, igual nós conversamos, reserva de emergência, mais a riqueza que a pessoa vai construindo, né, você evita uma série de dores de cabeça lá na frente. Você não precisa trabalhar, né, até os 80 anos, como em algumas economias, inclusive até no próprio Brasil, que é muito comum, inclusive, as pessoas trabalharem quase até na quarta idade. Então, a reflexão que eu trago se planeje o quanto antes, né? Procure um profissional de finanças para ajudá-los a ter isso em dia, né? Não dependa de infraestruturas, que nós gostamos de falar aqui, infraestruturas falidas, né? Aquilo que a gente quer contar lá na frente, como no caso de uma previdência social pública, né? Que a gente sabe que no longo prazo a tendência Você está falando de INSS. Não se sustente. Correto? O próprio INSS, que eu gosto de brincar, que significa isso não será o suficiente. E não vai ser, né? Imagina lá, você trabalhou a vida inteira, não construiu nada para poder viver do INSS. É interessante você estar falando de INSS, né? E o INSS, não sei se quem está assistindo aqui sabe, né? Mas ele acaba que tem um problema que leva a outro, né? Vamos dizer assim. Então ele não é um fundo propriamente dito, né? As pessoas que estão hoje na ativa, trabalhando, né, contribuindo, elas estão pagando pelas que aposentaram. Até aí tudo bem, mas isso gera um problema que ciclicamente, né, algumas gerações são maiores que outras. Então a nova geração que está trabalhando é maior do que a geração dos idosos, e também a geração das pessoas novas, ela é menor dos que estão trabalhando hoje. Então, os que estão trabalhando hoje, quando chegarem a se aposentar, não vai ter gente o suficiente para cobrir esses gastos ali com a aposentadoria, né? Vai dar um gap, né, considerável. Exatamente. Um espaçamento ali. Então, a gente vai ter um grande problema aí matemático, né? Lógico, matemático. Sim. Então, basicamente é isso. Então, por isso que o Pedro está falando desse assunto especificamente, né, na hora de pensar no futuro, né, na hora de pensar na aposentadoria, correto? Perfeito. Então, quem planeja, né, quem se antecipa... Quem se planeja, quem se antecipa, não perde nada, né? Isso depois entra como um cashback, que a gente gosta de falar bastante aqui, inclusive, também. Cashback ali que você vai receber do governo, pode contar, nem precisa contar com ele, deixa ele caindo lá. O principal você já construiu ao longo da sua carreira, né, ao longo da sua vida, né? E você fica rico, de fato, construindo, né, o seu próprio futuro. Então, o ato de poupar, de se organizar, investir todos os meses, é o que lá na frente vai te promover a riqueza, né, que você vai precisar para poder fazer a manutenção da sua vida naquele período, naquela época, com 65, 70 anos de idade, fazendo 2, 3 viagens por ano, aproveitando a vida com mais, né, qualidade, lazer, enfim, todos esses fatores aí que, se uma pessoa se planejar agora, lá na frente, é bem factível.
Perfeito. Então, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Falamos dos pontos mais relevantes aí, né? De novo, quem quiser saber mais, temos o link aqui na descrição desse vídeo. Mas basicamente é isso, né? Então, fuja, né, do lifestyle creep, né, do estilo de vida sujo na hora de tratar do seu dinheiro, né? Invista, né, com estratégia e visão aí de longo prazo, né? Pense no futuro, na aposentadoria, né? Tenha um planejamento para isso e proteja também a você, né, e aqueles que você mais ama através das ferramentas aí de blindagem do patrimônio, né? Como você citou, o caso do seguro. Então, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a presença do Pedro. E eu também não me apresentei no início, né? Eu sou João Higino, né? Eu sou sócio aqui da MW Family Office e trabalho como consultor de investimentos também, né? Então, se você quiser saber um pouquinho aí, vou deixar minhas redes sociais, um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve por aqui. Um forte abraço. Valeu!